só consigo ver a minha tela. E qualquer coisa que precisar parar, interromper, vocês podem chamar e aí a gente vai parando para tirar possíveis dúvidas que ocorram no meio do caminho. Tá bom? Bom. Tudo certo, professor. Vocês conseguem ver? Sim. Bom, ótimo. Vamos lá. Bom, hoje falar um pouco, né, sobre a questão ainda do treinamento, mas mais sobre as bases do treinamento físico, né, aplicado ao esporte de alta performance. Então, como a gente pode utilizar, né, toda a base, né, o que concerne ao treinamento físico, de que maneira que a gente pode aplicar isso, né, no treinamento da alta performance. Eu vou tentar ser bem direto e falar bastante, assim, tentar relacionar sempre a parte teórica com a parte prática. Então, no primeiro momento, eu vou falar bastante, né, da questão dos conceitos do treinamento físico, e aí, no segundo momento, como a gente pode colocar isso e alguns exemplos, né, de equipes que a gente vai utilizar para tentar exemplificar de uma forma mais real para vocês. Então, quando a gente está falando de preparação física, né, que a gente precisa, né, ter ciência dos princípios do treinamento. Basicamente, eles já foram classificados por diversos autores, assim, tem uma base, né, da classificação. Eu vou utilizar uma das classificações, assim, vocês podem encontrar outras classificações, que são 7 princípios, 4 princípios, 5 princípios. Eu vou levar em conta uma classificação que é de Tubino, que é de 84, relativamente antiga, mas é uma bem utilizada. Ele cita os princípios, né, da sobrecarga, da individualidade biológica, da especificidade, da adaptação, da variabilidade e da reversibilidade. O que são esses princípios? Basicamente, né, sobrecarga, você precisa ter a aplicação de sobrecarga para o indivíduo, né, se adaptar e ele gerar quaisquer adaptações oriundas do treinamento. Tem o princípio da individualidade biológica, onde a gente tem que entender que cada indivíduo ele pode responder de maneira diferente para o mesmo, né, estímulo. A gente tem a questão da especificidade, que tem que ser levada em conta quando você vai trabalhar, principalmente em níveis superiores, né, de treinamento, com categorias, né, mais próximas do adulto, ou categorias adultas, profissionais, em que você tem que levar em conta a especificidade da modalidade, do gesto esportivo, para melhorar o desempenho do atleta. A questão da adaptação, que para cada tipo de estímulo você tem uma adaptação diferente. A variabilidade, que ela é extremamente necessária para você não submeter o atleta, o indivíduo, ao mesmo tipo de treino sempre, porque senão ele pode correr o risco de entrar na questão, né, no último princípio, que seria o princípio da reversibilidade, onde ele para de gerar adaptação e aí ele começa a ter, né, o efeito contrário, que assim, ele tem perda do desempenho, e aí isso aí pode vir atrelado a outros nomes, ou, né, dependendo da magnitude ou do período que ele pode estar, que pode ser, vocês já podem ter escutado falar de overtraining, overreaching, que aí seria a questão do atleta, ele não tem mais adaptação, ele estagna, e daí ele só tende a piorar e não, né, melhorar a performance dele. Dito isto, quando a gente, né, esmiuçando um pouco mais ainda a parte da preparação física, a gente basicamente trabalha com duas capacidades, né, com o condicionamento de duas capacidades, né, as capacidades motoras, né, condicionais, o treinamento de capacidades motoras condicionais e o treinamento das capacidades motoras coordenativas. As condicionais seriam, né, força, velocidade, resistência, flexibilidade, agilidade e o COD. O COD aí, assim, é uma nomenclatura que vem sendo utilizada mais recentemente, né, que na literatura, mais recentemente, eu digo, nos últimos 5 a 7 anos, que é a questão do change of direction, porque começou-se a estudar que a agilidade tem a questão diferente da mudança de direção, que é a tomada de decisão. Então, a agilidade, eu não só mudo de direção, eu posso fazer um estímulo treinado, que ele tem que tomar uma decisão, por exemplo, numa finta, ele tem que saber escolher o lugar que ele precisa correr, etc.
e uma simples mudança de direção é um estímulo mais fechado, que ele pode treinar isso repetidas vezes e melhorar fisicamente, e uma não significa que, né, não está relacionada à outra. Eu posso ser muito ágil, tomar decisão muito bem, mas ter uma capacidade de mudança de direção menor. Eu só salientei um pouco essa última parte, porque, assim, talvez no âmbito do treinamento, isso aí vocês percebam que ele tem uma diferença muito grande e é extremamente importante. Quando a gente vai para as capacidades coordenativas, a gente tem, né, diferenciação sensorial, observação, representação, antecipação, ritmo e controle motor. Então, a gente precisa, quando a gente tem, né, já bem descritas, né, os princípios, as capacidades que a gente vai utilizar na preparação física, no treinamento, a gente precisa planejar, né, como utilizá-las. A gente precisa, né, depois que planeja, a gente executa, a gente precisa monitorar, a gente precisa avaliar essas capacidades para justamente ter um controle maior. E aí, dentro disso, a gente começa a entender qual que é o papel do preparador físico, que é, né, ele é o responsável, principalmente pelo desenvolvimento das capacidades motoras dos atletas. Ele também, né, executa, na maioria uma das suas atribuições também é planejar e executar desde treinamento até planejamento e periodização da equipe, e avaliar e monitorar, né, através de testes, questionários ou qualquer que seja o mecanismo, né, de avaliação, mas é preciso, né, tudo isso tá atrelado, vocês vão ver que eles, assim, todo aquele princípio do treinamento, a base do treinamento, ela vai sendo, né, exemplificada, ela vai estar presente em tudo que o preparador físico faz. E aí, entrando um pouco mais, né, na questão da preparação física, a gente tem, né, meios de treinamento e métodos de treinamento, onde os meios são, né, os exercícios que, né, fazem parte do processo de treinamento, e os métodos que são, né, os procedimentos. Então, basicamente, quando a gente entende como funciona o treinamento, o que eu preciso treinar, que são as capacidades, e aí eu vou tentar, né, indo mais adentro, quais são os exercícios que eu preciso utilizar para determinada capacidade, qual é o método. Então, por exemplo, eu preciso usar um exercício agachamento, mas em que viés que eu vou utilizar ele? Eu preciso utilizar ele com uma carga um trabalho de força, um trabalho de resistência. Então, eu preciso entender, né, ter bem definido o que são os meios e os métodos para poder saber planejar e executar uma sessão de treinamento. Quando eu falo dos meios, a gente pode, né, exemplificar, né, desde, né, exercícios. Aqui a gente tem, né, exercícios de salto, que podem ser os mais simples possíveis, né, com peso corporal, com utilização de equipamentos, exercícios de corrida, a gente tem exercícios de lançamento, muitas vezes utilizando bolas de medicine ball, exercícios básicos da ginástica, que são uma nomenclatura que alguns autores utilizam, que são basicamente exercícios que vão, né, se atentar para a consciência corporal, né, por exemplo, uma parada de mão, uma prancha, ou algo, né, que envolva muito essa questão do domínio corporal, exercícios de alongamento e também mobilidade, que tem sido utilizado muito hoje em dia, e exercícios de musculação. Quando a gente entra para a questão dos métodos, né, para as diferentes capacidades, a gente pode utilizar, para a capacidade de resistência, a gente pode ter os métodos contínuo, variado, intervalado. Isso aqui são só alguns exemplos, assim, a gente pode encontrar diversas nomenclaturas, ou para o mesmo método, algumas nomenclaturas diferentes. Para o trabalho de força, né, desde capacidade de treino de força máxima, submáxima, treino de força explosiva, o PPA, que seria a potencialização pós-ativação, treino resistido, velocidade acíclica ou acíclica, ou resistência de velocidade, flexibilidade pode ser ativa, passiva, ou FNP, agilidade ou mudança de direção, mesma coisa, com ou sem tomada de decisão. E aí, por fim, quando a gente entra mais ainda a fundo, que seria, né, a menor unidade, né, dentro do treinamento, na questão dos conceitos, que seriam os exercícios, como eles podem ser diferenciados, né, uma classificação, que é desse autor Moreira, que já fez diversas classificações, ele classifica em exercícios gerais, especiais e competitivos. O que compete, né, cada classificação desses exercícios? A gente tem, né, os exercícios gerais, como o próprio nome bem diz, são exercícios de fortalecimento geral, assim, com baixa complexidade, desde seja ele com corrida, com salto,
com alongamento, e isso a gente vai ver, esse quadro é importante porque a gente vai ver como, né, essa divisão de exercícios, ela se aplica dentro de cada, no alto rendimento, né, esse conceito no alto rendimento, para uma categoria mais inicial ou para uma categoria um pouco mais avançada. Então a gente vê que aqui a gente está trabalhando com, né, com um grau de complexidade muito baixo, né, muito mais no caráter de formação e aprendizado. Quando a gente já entra para os exercícios especiais, a gente já começa a colocar né, uma especificidade um pouco maior, a gente pode colocar exercícios saltos, né, mais específicos, próximos do gesto da modalidade. Então, por exemplo, um handball, um salto com unipodal, no vôlei um salto, né, com deslocamento lateral, né, exercícios dentro da sala de musculação que você pode colocar uma complexidade maior, que é um agachamento com salto, as corridas, né, respeitando o tempo de esforço e pausa da modalidade, deslocamento mais específico, e aí a gente vai ver que, né, em que momento que eles podem ser utilizados, e por último, os competitivos, que seriam basicamente exercícios que respeitam muito, né, a ação motora da própria modalidade. Então, a gente, né, colocar exercícios, poderiam ser executados exercícios dentro de quadra, exercícios que são a própria reprodução, né, do gesto técnico. Por exemplo, a gente, né, dentro da natação, poder fazer um treinamento só de saída de bloco, que ele compete um pouco da capacidade física, mas também já tem muito da questão técnica do movimento. Então, essa seria né, uma maneira de classificar, né, os tipos de exercícios que a gente pode utilizar, e a gente vai saber também, tentar entender como eles são colocados em cada momento de um planejamento. Quando a gente fala, né, dos objetivos do treinamento, a gente pode dividir, né, a preparação física, né, numa linha de evolução. Um exemplo, a gente, né, uma classificação que eu utilizo, assim, que é o que a gente utiliza lá no Esporte Clube Pinheiros, no departamento de preparação física, né, a gente tem 5 etapas, desde o mais básico, que seria a preparação preliminar, uma primeira especialização, depois uma especialização mais aprofundada, a busca por resultados superiores, e aí a manutenção de resultados de alto rendimento. Para exemplificar aqui, eu vou colocar, né, como que seriam as categorias do handball, né, que eu tenho um pouco mais né, de aprofundamento. Aqui a gente colocaria a equipe mirim infantil, né, que seria, e até os iniciantes, onde seriam até 14 anos, né, de 12, a gente pode colocar aqui de 12 a 14 anos. O cadete, que seria né, até 16, juvenil até 18 anos, né, 17, 18, júnior, né, em torno de 19, 20, e o adulto acima, né, dos 20, 21 anos. E aí a gente tem, né, que nessa primeira etapa aqui, né, nesses, né, 2 etapas e meia, a gente, né, colocaria principalmente, né, a predominância de métodos que desenvolvem muito as capacidades coordenativas, né? Então, quando a gente vai falar, né, do princípio de especificidade, a gente tem que tomar cuidado para não ser tão específico, de modo que a gente coloque, né, passe por cima de capacidades básicas e esteja tentando, né, especializar o quanto antes, né, o treinamento em jovens atletas. E aí, assim, né, acaba atacando aqui, né, o objetivo maior sendo os atletas da categoria de base e categoria de formação. Isso varia muito, por exemplo, se a gente pegar o caso da ginástica artística, se eu pegar aqui na categoria cadete do handball, que seriam até 15, 16 anos, na categoria da ginástica, a atleta já pode ser considerada uma atleta adulta. Então, aí aqui ela já estaria trabalhando com uma especialização de altíssimo grau. Mas isso varia de acordo, né, com a modalidade, como você encaixar. O interessante é que seja respeitado, né, o processo de evolução. E aí, quando a gente parte, né, para a parte final que seria essa linha, né, de progressão dos objetivos, a gente já, né, teria uma predominância maior das capacidades motoras condicionais, onde, né, a gente assume que já se foi trabalhado muito bem a questão formativa do atleta, né, da questão a formação do repertório motor, dos estímulos, de aprendizado de variados estímulos, respeitando as fases sensíveis de cada, né, do processo evolução e maturacional de cada, né, do atleta, seja no gênero feminino, seja no gênero masculino.
E aí a gente, né, estaria, né, aí sim mais direcionado para os atletas de alto rendimento, não só de alto rendimento, que a gente pode considerar algumas categorias de base como alto rendimento, porque tem competição, tem uma exigência maior, número de sessões de treinamento semanais grandes, mas a gente, né, aqui o atleta ele tem que desempenhar efetivamente, né, que a gente já espera, né, já tem uma cobrança um pouco maior. E aí nesse processo a gente tem que entender como, né, fazer essa transição, né, do momento em que eu passo, né, da ênfase da capacidade motora coordenativa para a capacidade motora mais condicional. Então, se a gente pensar numa linha de evolução, né, uma categoria de base para alto rendimento, a gente tem que passar pelo processo de aprendizado, aperfeiçoamento e condicionamento. Então, aqui no final, a gente estaria, né, basicamente condicionando tudo aquilo que ele aprendeu. Só que se ele teve uma aprendizagem defasada, né, esse aperfeiçoamento ele também fica, né, acarreta um pouco de defasagem, e o condicionamento vai seguir também na mesma sequência, defasada. Então, porque aqui nesse momento, quando a gente está trabalhando com alto rendimento, essa questão da formação, né, dos exercícios mais específicos, da base de especificidade, individualidade, né, do atleta, a gente tem que, já se tem, né, uma ciência maior, uma aplicação maior, uma cobrança maior. Isso não impede que, né, cheguem atletas no alto rendimento que o processo de aprendizado foi negligenciado, ou ele não existiu, e aí a gente, né, tem que ensinar capacidades básicas, por exemplo, como um simples fato de um agachamento com peso corporal. Já teve casos, né, que eu, né, experienciei atletas que não conseguiam fazer simplesmente um simples agachamento com peso corporal por desequilíbrio. Então aí foi esse, né, aprendendo ao longo de uma temporada, mas aquilo lá, a questão de condicionamento, você fica, né, um pouco atrapalha-se um pouco a questão do condicionamento, porque você não tem a capacidade básica bem definida. Por enquanto, tudo bem? Alguma dúvida? Se tiverem, vocês me avisem, que aí a gente para, porque agora eu vou entrar num tópico, né, respeitando, né, voltando nos princípios do treinamento da especificidade, a gente precisa entender como funciona, né, uma modalidade. Eu vou Professor, passar rapidamente por isso, porque não é a temática da aula, mas ela precisa ser respeitada para vocês, né, para a gente conseguir entender muito bem o que vai ser trabalhado lá na frente, principalmente com relação às equipes mais adultas, né? Quando a gente vai fazer uma diferenciação da base para a equipe adulta. Quando a gente vai caracterizar uma modalidade, a gente precisa entender, né? Como é a demanda daquela modalidade. Então, por exemplo, de novo Professor, eu acho aqui, que né? tem uma dúvida. Oi. Alguém te chamou, um fui eu segundo que quem chamei, chamou. Luiz. Ah, Você falou que no caso da ginástica artística, né, ela acaba considerando pessoas com uma idade menor como atleta adulto, enfim. Nesses casos, qual que seria a probabilidade de lesão, tendo em vista que a pessoa tem um corpo de criança, às vezes 15 anos, que eu já cheguei a ver, que acho que em Olimpíada, alguma coisa assim, 16, Uhum. tendo um treinamento de adulto, assim, tem impacto em questão de lesão, essas coisas, ou é um treino mais especializado, personalizado para o indivíduo? Assim, existe por essa questão da ginástica ter essa tradição assim, né, desde cedo, se começar a ginástica muito cedo e se começar a especializar muito cedo, inevitavelmente ocorrem casos de lesões muito cedo. Então, às vezes o atleta se aposenta na ginástica com 20 e poucos anos, o que talvez em outras modalidades ele estaria próximo do ápice dele, né, do ápice de desempenho físico. Ocorrem lesões, mas aí também é muito de uma questão assim de como o treinamento ele é aplicado. Naturalmente, uma criança que não tem ainda, por exemplo, processo maturacional já totalmente atingido por nível hormonal, ou por questão de, né, de tecido muscular, ou, né, principalmente, né, acabam ocorrendo muitas lesões, por exemplo, de cartilagem, por causa de impacto, por causa de sobrecarga, por causa de repetição e volume de treinamento, onde uma criança não está habituada a receber o mesmo estímulo, volume e intensidade de treinamento que um atleta adulto receberia, mesmo ele sendo considerado adulto, mas fisiologicamente talvez ele não esteja apto. É muito difícil porque quando você acaba entrando na questão da busca pelo desempenho, muitos treinadores acabam negligenciando a questão de adaptação e repetem,
porque querem buscar o melhor desempenho possível. E isso, inevitavelmente, acaba acarretando lesões. Não é uma regra, mas é uma possibilidade que se aumenta muito. Questões, assim, modalidades que têm uma especialização muito precoce, né? O tênis, às vezes, acaba acontecendo isso, que desde os 3 anos já se tem categorias, né? Não de disputa, né? Mas já se tem a iniciação do tênis com 3, 4 anos. Você pode acarretar um volume de treinamento exacerbado não respeitoso em um número de lesões maiores. Obrigado, Ok? professor. Beleza, então vamos lá. Quando a gente estava falando, né, da caracterizar um pouco a modalidade, a gente vai falar, né, entender o que é uma modalidade. Quando a gente vai tentar entender, para justamente, eu preciso saber qual que é a demanda da modalidade, de esforço físico, entender quanto tempo de jogo, etc., para aquilo, para o meu treinamento ser norteado. Então, assim, um exemplo, handebol é uma modalidade coletiva, é jogado numa quadra de 40 por 20 metros, são 2 equipes de 7 jogadores que se confrontam, né, dentro da quadra, a gente tem 2 tempos de 30 minutos, com intervalos em torno de 10 a 15 minutos, não tem limite de substituição, e existe um contato corporal e disputa por espaço frequente. Então, assim, são simples características da própria modalidade, mas, por exemplo, se a gente for tratar, por exemplo, o vôlei a gente não tem a questão do contato corporal. Então, a rede divide as 2 equipes, não se existe. A questão do contato, ela é inexistente. A questão de, por exemplo, de limite de substituição é uma coisa que torna a dinâmica do jogo muito alta, né? Você poder utilizar todos os jogadores, né, que você tem no banco, não tem a questão do limite, então você sabe que pode fazer essa troca e muitas equipes, né, pautam, né, o seu jogo dentro disso. E aí a gente começa a entender, né, um pouco mais o que seria, por exemplo, a questão da modalidade. Então, uma modalidade considerada de invasão, de característica intermitente, onde a gente tem, né, uma alternância, né, entre os períodos de esforço e pausa. E aí, como esses, né, esforço e pausa, eles são, né, extremamente controlados? Não. Eles são, a intensidade e a extensão são variadas, e aí quando a gente vai para um espectro ainda mais aprofundado, a gente vai acabar vendo que por posição ele é completamente diferente. Então eu preciso entender, seja em qualquer modalidade que seja uma modalidade, né, de ambiente fechado, por exemplo, o atletismo, os 100 metros, como é que é um velocista, como é que é a característica de prova dele, qual tem que ser norteado o treinamento dele, um meio fundo, né, 800 metros, ou um fundista de 10 mil metros, ou então 3 mil metros com obstáculo, como é que tem que ser esse direcionamento do treinamento dele? Eu preciso entender tudo disso para poder nortear. Ah, mas se eu estiver falando de um atleta de base, um atleta de alto rendimento, da mesma forma, você só vai tentar aplicar, né, a característica do exercício ou do meio, do método que você vai utilizar de acordo com a faixa etária do atleta. Mas quando você tem um entendimento de como a modalidade funciona, isso aí ela é muito valioso. Então a gente tem, né, como é classificado, né, o esforço, né, dentro da modalidade de handball, a gente tem o esforço, ele pode ser caracterizado por saltos, por lançamentos, que são os arremessos, os chutes a gol, as corridas, e a questão da força de luta, que assim é uma descrição de um esforço feito pela questão do contato corporal entre os atletas, em que se busca um posicionamento, né, o ganho de espaço, um ganho de posição, e aí você tem essa questão do embate corporal. E aí ele pode ser, né, tanto aqui exemplos, né, tanto na defesa quanto no ataque, como que, por exemplo, uma corrida ela pode ser vista. Num ambiente defensivo, ela pode ser multidirecional, né, em torno dos deslocamentos, e aí né, acelerações em retorno defensivo, onde você está retornando, né, da sua quadra de ataque para a quadra de defesa, que você pode ter uma corrida de costas no primeiro momento, depois uma corrida de frente, e no ataque, a mesma corrida, ela é feita de um ambiente diferente, de uma forma diferente. Uma corrida muito mais curta, onde se busca uma finta, então o tipo de deslocamento é diferente, uma ação de contra-ataque, em que você tem uma corrida mais longa, que o atleta está correndo num primeiro momento, pode até olhar para trás, para ver, né, de onde a bola está vindo. Então, mais as especificações da modalidade. E aí, ainda seguindo, né, esmiuçando um pouco mais, a gente tem, né, como isso deve ser feito, né?
Hoje já se tem, né, muito a questão dos estudos, né, da literatura, para pautar, para embasar, né, todos os que trabalham com aquela modalidade. E na preparação física também não foge. Então eu trouxe 2 estudos só para ilustrar, para nortear, porque isso também não pode ser feito, eu vou lá, olho um jogo e entendo que esse cara corre menos, esse cara corre menos, um pouco mais, um pouco menos, esse aqui é mais alto, um pouco mais pesado, mas como isso realmente é bom a gente ter dados para poder entender. Então, como isso funciona? Funciona de forma, por exemplo, aqui a gente tem, né, em questões ofensivas e defensivas, né, os jogadores, né, todos os jogadores, os pontas, aqui os pivôs e os armadores, né, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, como que é a participação deles, né, em ações, né, de alta intensidade, de baixa intensidade, de corridas para frente, corridas laterais, na defesa, como isso se comporta. Então a gente consegue ver que existe um comportamento similar, mas de proporções diferentes para as equipes, para as posições. E aí aqui a gente tem, né, a questão da frequência cardíaca máxima, como que é a participação para as posições, né? Então a gente tem, né, por exemplo, a gente consegue ver que aqui que os goleiros, né, essa barra verde, eles passam a maior parte do tempo entre 60% e 70% da frequência cardíaca máxima. Já os pontas, né, trabalham num percentual um pouco maior de 70% a 80%, e os pivôs e armadores já trabalham entre 80% a 90%. Então, mas assim, dentro do mesmo jogo, correndo de maneiras diferentes, a gente consegue ver que ainda tem, né, as situações, elas são percebidas pelo organismo dos atletas de maneira diferente. E vai lembrar aqui também que por ser uma modalidade coletiva, né, né, muito contato corporal, a gente tem que também ter muito cuidado da maneira com que a gente olha os dados, né, porque essa questão da especificidade, quando eu vou trabalhar aqui, né, aqui a gente está falando de atletas de elite, né, aqui foi feito com atletas dinamarqueses que são considerados, né, de um padrão ouro, assim, né, são atletas de altíssima qualidade. A gente pode perceber que, por exemplo, os pivôs e os armadores, eles têm um percentual maior, né, da frequência cardíaca máxima. Porém, a gente tem que avaliar caso a caso, porque, por exemplo, a questão do reporte da frequência cardíaca, ela é um apontamento. Em se tratando de uma modalidade que tem muita colisão, muito impacto, muito contato corporal, a gente tem que entender que, às vezes, por exemplo, um jogador que ele pode passar, talvez, numa intensidade até mais baixa, por exemplo, como os pontas, e praticamente assim eles não têm contato corporal porque a posição deles não permite. E a gente tem aqui talvez os pivôs, os armadores que frequentemente sofrem, né, contato corporal, eles podem ter atrelado, né, um período, né, numa zona de frequência cardíaca mais alta, eles podem ter um desgaste maior ainda da questão do impacto, que é medido, por exemplo, hoje, muito frequentemente, por questões de GPS. Como o handball ainda é uma modalidade pobre, né, na questão de estudos científicos comparado com futebol, com basquete, com voleibol, com rugby, a gente tem poucos dados que, né, mostram a questão, né, para comparação, né, de frequência cardíaca com impacto. Mas assim, é só para ilustrar de uma maneira bem esmiuçada como a gente tem que olhar para entender como vai assim, aplicar essas bases do treinamento para os atletas. E por fim, né, a gente consegue ver que se você pegar a média da equipe é entre 60% e 80%, mas a gente pode ver aqui que por posição pode ter até 80%, né, expandir, passar num limiar bem maior. E aí, por fim, né, assim, entrando um pouco mais no esmiuçado, a gente vai ver, assim, né, basicamente a gente peguei aqui, né, valores que são básicos para o treinamento, na questão do treinamento, que é, né, a questão da capacidade aeróbica, então, como cada atleta, cada posição, né, os pontas, os pivôs, os armadores, os goleiros, na questão do VO2 máximo, a gente vê que assim não tem diferença significante entre as posições, mas existe uma diferença. A questão aqui nesse outro estudo que fala da questão da potência de membros inferiores, como a gente, né, consegue entender cada atleta, que a gente tem também é muito próximo, mas entender para poder avaliar, poder cobrar, poder, né, ter um aval do atleta. Ele precisa ser mais rápido. Mas quanto que ele precisa ser mais rápido? Eu preciso fazer um teste com ele de 30 metros, de aceleração em 30 metros, o atleta está correndo a 5 segundos. Nossa, é baixo 5 segundos. Mas o que isso representa com relação a uma amostra? Então é bom a gente também ter isso para se embasar.
E aí, por fim, né, a questão de corrida, né, distância percorrida, a gente pode ver que o atleta, aqui, né, o estudo levantou que os pontas esquerdas são os que correm uma distância, os pontas, né, distâncias maiores, e aí a gente vai ver que como essa distância é percorrida, né, para a questão da aplicação do treinamento, quando eu estou falando do alto rendimento. A gente vai ver que, né, existe uma média de 2.600 metros, mas como ela é dividida, né, parado, andando, trotando, corrida rápida, uma corrida acelerada e um sprint, né, isso aqui é tudo diferenciado por velocidade por metros por segundo, mas a gente consegue ver que a maior parte do tempo é passado andando por todos os atletas, né, a média dos atletas. Então, quando a gente vai falar, vou prescrever uma corrida contínua, uma corrida intervalada, quantos metros eu tenho que correr, de que maneira eu tenho que correr, e a gente pode ver que assim, que mesmo, né, o sprint, tendo 1%, esse 1% dessa média aqui, quantos sprints eu devo ter dado para cobrir, né, esse 1% dessa distância total. Então, isso é bom a gente, né, ter sempre em mãos, mais, assim, especificações de como cada posição né, participa dentro do jogo. E aí, por fim, né, para a gente entender que ao longo dos anos foram se estudando, né, cada vez 2004, 2002, 2017, 2020, cada estudo foi tentando entender cada vez mais, né, como isso era a demanda física do jogo, né, que é chamado daquele time motion, relação de esforço-pausa. E aí, hoje em dia, se tem muito claro que está num nível de dificuldade de entendimento e estudo maior, porque isso muda muito a questão de como a equipe atua. Então, por exemplo, no handball, você vai jogar com uma defesa mais aberta, uma defesa mais alta, vai jogar com muito mais questão de transição, um ataque mais postado. Por exemplo, o futebol, o esquema tático utilizado, se a gente vai utilizar 4-4-2, o 3-5-1, e isso vai interferir de uma maneira diferente na demanda física. E aí, por fim, para poder ilustrar assim, o quanto isso aí num alto nível, o grau de complexidade que se tem, que se a gente for, né, a performance do jogador, né, tem a questão tática, a questão psicológica, a questão técnica, a questão física. Quando a gente vai esmiuçar a física, tem desde a resistência aeróbia, né, a performance de exercícios de alta intensidade, de exercícios, né, de sprint, de corrida, desenvolvimento de força, até o nível mais, né, celular, né, fisiológico, né, a questão do sistema cardiorrespiratório, o sistema músculo-esquelético e o sistema nervoso. Como isso aí a gente pode ser entendido. E aí, como as questões individuais e, né, de equipe podem interferir na performance do jogador. Bom, eu falei bastante até aqui de muita questão, muito conceito, muita teoria, muita coisa esmiuçada. Eu queria saber se tem alguma dúvida com relação a isso, porque agora daqui para frente eu vou tentar começar, né, especificar um pouco mais essa questão, né, do como a gente vai utilizar esses conceitos mais na questão prática. Nenhuma pergunta por enquanto, professor. Pode seguir. Ótimo. Então, quando a gente vai falar agora da parte da questão da aplicação prática, eu vou dividir para vocês em dois momentos. A questão das categorias de base e as que seriam, né, aquelas primeiras etapas, né, do processo de evolução e do desenvolvimento da preparação física, aí até para o final, que seriam, né, as categorias, né, adultas, sêniores, profissionais, e aí também vou colocar dentro disso um esmiuçamento um pouquinho maior, que seria no nível de uma seleção nacional. Quando a gente está falando aqui de uma categoria de base, a gente, né, tem como objetivo principal, né, aprimorar as capacidades coordenativas. Então, esse tem que ser o foco principal, pelo menos assim, né, o que eu julgo e se tem na literatura como deve ser a principal característica dos treinamentos. Então, a gente vai utilizar meios e métodos de caráter mais geral, respeitando, né, sem fugir muito da especificidade da modalidade. Então, não é porque eu tenho que ser completamente geral, porque eu estou me tratando uma categoria que vai girar em torno aí de uns 14 anos, então eu tenho que fazer o mais básico possível. Não, eu posso colocar um pouco colocar alguns, né, detalhes da especificidade da modalidade, mas sem perder aquela questão da formação geral.
Então, a gente tem aqui, né, basicamente, a orientação do treinamento mais para a formação e não para o resultado. Quando a gente, né, volta a utilizar esse quadro, a gente percebe que, né, tem uma participação muito grande de exercícios gerais, um pouco menor de exercícios especiais, e praticamente, aqui eu nem coloquei os exercícios competitivos, porque a gente ainda, né, dentro de quadro, ou o gesto técnico, ele ainda fica muito complexo de ser realizado, se a gente for tratar, né, no caso, essas equipes de um estágio inicial, porque a gente precisa ter essas questões para resolver ou para estarem muito bem, né, embasadas, trabalhadas antes de chegar aqui. Isso não significa que ela não exista, tá? Ou a ausência de uma seta aqui não significa que ela não exista. Ela só está praticamente assim, ela fica despercebida. Eu posso cobrar, por exemplo, no vôlei, vamos fazer um trabalho de salto, eu posso colocar elemento, por exemplo, de salto bipodal, né, que tem muito mais presente, né, no vôlei, e no handball, para uma equipe de handball, posso colocar a questão do salto unipodal. A questão da corrida, se eu estiver trabalhando com uma equipe de atletismo, dependendo, é muito mais a questão, né, de corrida linear. Eu não tenho essa questão de deslocamento multidirecional, mas eu posso colocar um pouco das questões de corrida multidirecionais, de um deslocamento lateral, né, de cruzar a perna, né, antero-posterior, lateralmente, para a formação básica do atleta, de ganho de consciência corporal, que isso lá na frente pode ajudar ele a ter um domínio maior, né, e conhecimento maior do corpo, que vai fazer com que ele, né, consiga potencializar todas as ações motoras que ele venha a ter. E aí a gente começa a colocar, por exemplo, o esforço, né, dentro do handball, que eu vou utilizar o handball como modalidade. A gente pode colocar, por exemplo, as corridas, né, utilizando exercícios de resistência geral, específica. A gente pode colocar circuitos. Nos saltos, muito trabalho educativo de saltos com baixa intensidade, para a gente, né, não ter muita, como trabalhando com uma complexidade mais baixa, a gente, né, tentar fazer com que ele sedimente bem a questão, né, do salto, exercício de lançamento, né, para ele aprender como ele precisa acelerar aquele implemento, seja para qualquer tipo, para natação, ele também pode utilizar, por exemplo, utilizando bola de medicina ball com uma carga de 2 quilos, não precisa utilizar uma carga de 5, 6 quilos na bola, que pode prejudicar, né, o movimento, né, que a gente fala assim, né, o movimento ele tá bem puro, né, ele tá bem limpo, ele fica um movimento, se eu tô com uma carga muito alta, ele fica um movimento, ele fica pobre, ele fica assim, todo, tá mais sujo, né, então, porque ele tem erro, não consegue executar por causa do peso do implemento, e isso pode servir para qualquer coisa, a questão da força de luta, consciência corporal, ele ter domínio total do corpo antes de ele entrar numa sala de musculação, então, por exemplo, ponderar bem a questão, né, do momento, né, até mesmo a questão da sobrecarga. Será que é válido naquele momento utilizar uma sobrecarga muito alta para um atleta que ele não consegue ter, né, domínio do próprio corpo, Então aí aqui quando a gente vai, né, para um outro viés, um outro ponto do treinamento, uma outra base, que é a questão de planejamento e periodização. Quando a gente peguei aqui a equipe inicial, né, o infantil. A gente precisa, né, nortear como vai ser o planejamento. A gente, né, colocou aqui, né, tem os campeonatos bem estabelecidos, um campeonato brasileiro, um campeonato sul-americano, primeiro e segundo semestre, para a gente definir como vai ser o treinamento, quanto tempo eu vou passar em cada capacidade, ou quanto tempo eu gostaria de passar em cada capacidade. Isso aqui não é fechado. Isso aqui ele é muito aberto, dependendo da modalidade que eu tiver, ou da equipe que eu tiver. Se for uma equipe extremamente homogênea, o grau de evolução dela é muito linear. Se eu tenho uma equipe heterogênea, eu vou ter atleta que eu consigo, né, na individualidade dele, ele consegue saltar muito fácil, ele tem aptidão para fazer um rolamento, para deslocar para frente e para trás, e tem um atleta que ele não tem a vivência motora daquele atleta, do outro atleta, então eu vou ter que, numa mesma equipe, um atleta que ele não consegue fazer uma flexão de braço, e tem um outro atleta que consegue fazer uma parada de mão. Então, como eu vou, né, conseguir conciliar dentro de uma mesma sessão de treino todos os atletas, ou evoluir de modo que, assim, que eu não esteja dando um estímulo muito complexo para aquele que tem um repertório motor mais baixo, e nem que eu tenha, assim, dando um estímulo muito pobre para aquele que tem um desenvolvimento motor um pouco melhor. Então, a gente percebe que aqui eu tenho um período preparatório muito grande, porque eu estou preocupado em fazer as questões de resistência, fazer com que eles experienciem corridas variadas, intervaladas, corridas contínuas,
treino de velocidade, eu estou ainda questões coordenativas, né, de movimento, de qualquer tipo de exercício. A questão de força é totalmente submáxima, é só de consciência corporal, aí eu vou ganhando um pouquinho mais, né, de complexidade dentro disso, aí eu vou próximo da competição, aí mais ou menos um mês e pouco antes da competição, eu começo a trabalhar algumas questões um pouco mais complexas, mas ainda sem o objetivo de performar, de desempenhar na competição. Nessa categoria a gente ainda assume que quer formar o atleta. Aí para o segundo semestre a gente já pode mudar um pouquinho, pode fazer um período preparatório um pouco menor, e ter um competitivo, né, um pouco mais largo, um pouquinho maior. Já numa categoria, né, que seria a seguinte, cadete, né, infantil a gente trabalha até 14 anos, o cadete seria 15, 16, a gente já consegue ver que assim, né, já tem um período preparatório um pouco menor, então a gente pensa o quê? Que nesse final aqui, essa categoria já está sendo trabalhada para entregar para essa categoria. Então tem um período preparatório um pouco menor, um competitivo que a gente já começa a trabalhar alguns métodos, né, um pouquinho mais robustos, né, por um treino explosivo, mas com baixa carga, prezando sempre pela execução do movimento, norteado pelas competições. A gente vê que assim que o período de férias dessa equipe ela já se torna um pouco menor do que aqui a equipe anterior. E a gente, né, assumiu que deu de 3 a 4 semanas nessa equipe aqui. A gente, né, apesar de ter colocado ainda aqui 3 semanas, a gente, né, orientou os atletas a fazer atividade nas férias, isso aí num período, né, lá de 2014, né, então não tinha pandemia, não tinha Covid, não tinha nada, então podia, assim, existiam possibilidades muito maiores, e aí a gente já começa a ter, assim, um pouco mais de especialização nessa categoria. Então, basicamente, quando a gente for, para ilustrar o que seria uma sessão de treino, a gente tem uma sessão de 2 a 3 vezes por semana, aí de 60 a 90 minutos, onde a gente tem essa questão da explicação, da conceituação, de orientação do que vai fazer muito, a gente preza muito por isso, para que o atleta ele entenda o que ele está fazendo. O aquecimento a gente faz de diversas maneiras e ainda aplica na questão lúdica, para que seja não um aquecimento puramente técnico, ainda por se tratar de uma equipe inicial. A gente tem a parte principal e um fechamento, onde a gente faz um monitoramento, que depois eu vou explicar para vocês, é como a gente faz o acompanhamento desses atletas. Então, aqui, basicamente, né, uma sessão de treino, a gente tem um aquecimento, a gente tem um pouco de corrida, exercícios básicos, né, agachamento com peso corporal, flexão de braço, aí depois uma outra série de corrida, abdominal. Então, assim, uma sessão muito simples, de baixa complexidade, que poderia ser aplicado para uma equipe de basquete, uma equipe de voleibol, uma equipe de até mesmo natação, tem corrida, mas a questão do desenvolvimento aeróbio, a gente pode colocar. Já para uma equipe, né, do cadete, que seria um pouco mais avançada, a gente já começa a colocar elementos, por exemplo, de exercícios de coordenativos de corrida, que a gente já começa a cobrar um pouco mais. A questão do salto, né, diversidade de salto vertical, salto horizontal, ainda para, né, estimular ao máximo a questão do repertório motor, sem ainda cobrar tudo, né, de questão submáxima, para que o atleta ele tenha o entendimento da execução correta. E aí, assim, a questão, né, por exemplo, de, né, começar a colocar alguns elementos do treinamento de força, por exemplo, exercícios de levantamento de peso olímpico, LPO, então a gente já começa a ter contato com a barra, contato com uma sala de musculação, mas ainda não é o intuito de desenvolver a força. Ele vai desenvolver a força por questão, né, do aprendizado do neuromotor, ou por repetir diversas vezes o próprio treinamento, mas ainda não com aplicação de sobrecarga tão alta. A sobrecarga aí ela vem muito mais pela questão do volume e repetição dos exercícios do que propriamente pela intensidade. E aí agora eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, do que seriam esses exercícios, né, exercícios coordenativos, um ambiente completamente aberto, né, uma equipe de handball, treino na pista de atletismo, na grama, não tem bola, não tem nada, completamente fechado, assim, exercícios básicos, de alternância, né, de membro inferior e coordenação de membro inferior, né, corridas, né, para frente, corrida de costas, em que a gente vai brincando, né, com o centro de gravidade e a orientação deles. Então, a questão motor aqui, né, das capacidades motoras, ritmo, né, para ele poder conseguir executar o exercício. A gente tem nos saltos, né,
capacidades bem básicas. Então, por exemplo, ele só aprender a fazer, executar o exercício. É só a mecânica do salto, sem a questão ainda, né, de cobrar que ele salte uma barreira mais alta. Você vê que assim que tem alguns atletas, por exemplo, esse atleta tem uma dificuldade um pouquinho maior para saltar, né? Uma barreira mais baixa. Tem atletas que já têm uma facilidade um pouquinho maior, né, e conseguiriam fazer um salto, né? Aqui a gente já começa a colocar um pouquinho de característica da modalidade, que seria, né, o salto unipodal, e aí até mesmo, né, o salto mais sequente, e ainda a gente começa, né, que eu falei, né, atletas que têm uma extrema facilidade dentro da mesma equipe e atletas que têm já um pouquinho mais de dificuldade para fazer o salto, mas a gente, né, consegue nivelar todo mundo dentro de uma mesma sessão. E aí, né, quando a gente fala da questão, né, de dentro da equipe a individualidade, a gente pode colocar, né, criar desafios para a própria equipe, em que a gente vai tentar aplicar uma sobrecarga num salto, colocando uma barreira num nível mais alto, mas aí a gente vai ver o que acontece com aquele atleta, né? Aí a gente vê que não conseguiu. Não é que a gente fica testando para ver se acontece alguma coisa com o atleta. Não, segurança em primeiro lugar. Mas por uma questão de desafio, a gente vai ver que, por exemplo, um atleta testou, o outro também não conseguiu, mas aí a gente vai ver que tem alguns atletas que, né, que tem essa facilidade de poder executar. Então a gente não pode negligenciar esses atletas, pode aplicar a sobrecarga deles, mas assim, numa questão, né, de desafio, uma questão de brincadeira, sem essa questão de, por exemplo, isso fazer parte do treinamento, né, que a gente trabalhar com segurança e respeitando a fase daquele momento. Então, por exemplo, a questão da utilização de, né, medicine ball, então, ele só fazer a movimentação, né, do exercício sem, né, propriamente lançar a bola, né, ter a soltura da bola das mãos. Aí depois, no segundo momento, ele já consegue fazer, mas você, né, tentar entender com que ele perceba a cadeia de movimento, ativação de membro inferior, tronco e membro superior, né, exercícios básicos da musculação, onde a gente está, né, ele tem uma pequena sobrecarga, mas ele está aprendendo, por exemplo, como, né, a variação de uma barra atrás, uma barra na frente, a gente está preocupado se ele tem, né, o apoio completo da base de apoio, uma remada onde ele tem que sustentar, né, o peso do corpo para poder executar a remada, exercício né, do LPO que a gente citou lá atrás, onde ele está só com a barra, só tentando entender a sequência de movimento, depois ele começa a colocar um pouquinho mais de peso. E aí, quando a gente já parte, né, porque seria para a parte final, né, da transição, né, quando eu estou falando dessa transição, onde eu estou saindo, estou deixando de estimular ao máximo as capacidades coordenativas e estou tentando ir ao máximo, né, a questão mais condicional, uma categoria juvenil, a gente pode já começa a colocar, né, desses atletas já tem um período competitivo maior, né, porque o campeonato já tem uma duração maior, muitos desses atletas, né, no caso aqui uma equipe feminina, na época a gente, né, a questão do Campeonato Brasileiro, elas já participavam junto com a categoria júnior, que é a categoria no estágio acima, então já tem uma idade maior, então já tem competições, né, duplas, né, que a gente fala, então elas participavam do Campeonato Paulista, que tem duração anual, e aí elas participam de 2 campeonatos, então dentro encontram, né, dificuldade maior para jogar a categoria de cima, né, que tem uma exigência, uma sobrecarga maior, mas aí para a gente ver que essa questão do planejamento, ele já começa a ser um pouquinho diferente, a gente já começa aqui, né, por um exemplo, trabalho de força com esforço máximo, mas ainda não com o máximo de uma falha no movimento, mas elas poderem aprender, entender o que é trabalhar com uma carga mais alta, com repetições mais baixas, né, chegar próximo da falha, ter uma dificuldade grande para executar, mas ainda a gente ainda preserva muito a questão, né, do coordenativo, do aprendizado, porque ainda a gente não se desprendeu disso. Aí aqui uma sessão de treino, onde a gente já começa a colocar, né, por exemplo, a questão de uma corrida intervalada, onde a gente começa a estipular o tempo, né, trabalhar com, né, esforço e pausa, o quanto tempo eu quero que elas façam, quanto tempo que elas, a variação de intensidade, né, então uma pista de 400 metros, eu vou correr 100 metros um pouco mais forte, vou trotar os outros 100 metros, a pausa, como isso é direcionada, a sessão de treino, né, como o aquecimento ele já muda um pouco, ele já não é tão mais lúdico, ele já começa a ter um pouco mais da questão técnica, introdução, né, de exercícios de mobilidade, que fazem parte, vão fazer parte na categoria adulta,
a gente já tem a questão do desenvolvimento das capacidades condicionantes, né, um percentual um pouco maior de participação no treino. E aí alguns exemplos, né, de como, né, a gente já parte ainda exercícios básicos, por exemplo, um próprio supino numa sala de musculação, a gente vê que, assim, uma carga, não é uma carga muito alta, mas a gente consegue colocar, por exemplo, né, uma outra atleta, né, consegue fazer uma subida unipodal na caixa, né, com uma carga um pouco mais elevada, né, com 50 quilos, 15 quilos de cada lado, porque ela tem a condição de fazer esse exercício com essa carga. Exercício lá que a gente falou do educativo de levantamento de peso, a gente já começa a colocar, né, já pode colocar um pouquinho mais de peso. Exercícios, por exemplo, fortalecimento, na imagem da direita a gente tem a cadeia posterior com um grau de complexidade um pouquinho maior, envolve domínio e consciência corporal, uma grande ativação de da posterior de pé. No exercício da esquerda, né, essa questão, né, de começar ainda com caráter educativo, mas já cobrar um pouco mais da questão de potência, e uso, né, o próprio lançamento de Medicine Ball, a gente já consegue colocar, que travou para mim, vamos ver se ele destrava aqui, opa, eita, aqui a imagem não está indo. Aqui seria, na verdade, para exemplificar, né, os tipos de lançamento que elas podem utilizar. Então, por exemplo, aqui nesse quadro aqui de baixo, elas já estão, né, fazendo um gesto técnico mais similar, mais próximo da modalidade, que é o handball. Então, né, um lançamento unilateral, com uma bola que pesa 1 quilo, aqui elas estão utilizando uma bola de 3 quilos. Vamos ver se agora vai. Bom, vamos lá, vamos passar para o salto. Então, aqui a gente tem, né, a questão da aplicação do salto. Eita, será que não vai? Bom, peço desculpas, mas aqui a gente teria, né, a questão vamos ver se vai agora. Tentações uma vez, mas aqui é para exemplificar, né, como que seria uma transição de um salto básico para um salto, né, um pouco mais específico, né, que a gente já colocaria, né, uma altura de salto um pouco maior, seguido de aceleração, né, salto, né, que eu já começo a mexer com a questão de sobrecarga. Altura, eu coloco, implemento pela saída de uma altura mais alta, para ter uma sobrecarga maior no momento de tocar o solo, e aí poder saltar. Cláudio, Cláudio, tá me ouvindo? Cláudio, tá me ouvindo? Bom, vamos para o próximo. Cláudio, tá ouvindo? Bom, basicamente a gente teria aqui, né, a questão da...
quando eu vou falar um pouco mais, né, tá ênfase muito grande na formação do repertório motor, o volume de treino começa a ter conteúdo de treino voltado muito mais para o desenvolvimento e ganho de condicionamento, no período preparatório, antes da competição. No período competitivo, daquilo que a modalidade permite, mesmo específicas daquela modalidade. Tô ouvindo. Você me escuta? Nossa, tá muito atrasado, Olá. assim, não sei. Parou a apresentação agora Parou a e mas deu uma agora eu parei. falhada Parei antes. A gente perdeu aquele slide que você estava mostrando os vídeos. Aí Sim. ali travou e ficou um pouco sem som, ali travou tempinho. para mim também. Aí eu tentei explicar, né, mais ou menos a questão do que seriam os exercícios. Cortou sua voz, entendeu? Mas agora cortou tá me seu áudio. escutando? Agora sim. Eu achei que você não Eu estava vou me tentar ouvindo voltar. também. Tá, eu vou tentar voltar para a apresentação. E Beleza. aí vocês... Vamos ver. Vocês conseguem ver? Sim. Tá. Bom. Agora tá melhor, dá para ver e ouvir você bem. Beleza. Então vamos lá. Basicamente, eu só não vou voltar porque eu tô com medo de voltar naquelas imagens e começar a travar. Mas assim, para fazer o fechamento dessa parte inicial, basicamente a diferenciação de período preparatório e competitivo, como a gente trabalha, o que é a ênfase na questão do repertório motor, desenvolver, ganho de condicionamento. Quando a gente vai para o competitivo, que seria mais próximo da competição, aí a gente já reduz um pouco o volume de treino, a fase já é um pouco mais específica, a gente já respeita um pouquinho mais a da característica daquele atleta, já tem uma variação de carga para não entrar na questão da reversibilidade, até ele poder variar o estímulo, né? Então, essa seria a grande diferenciação do preparatório para o competitivo. E o que eu tinha falado da questão de monitoramento, que a gente sempre faz, é importante se fazer, né? Eu vou passar muito rapidamente por isso, porque assim, é uma coisa que ela ainda, isso aqui seria um tema para uma outra aula, porque é muito abrangente. Mas só para a gente tentar entender que, assim, é necessário que a gente acompanhe os atletas. Então, como? Se a gente pegar, né, por exemplo, a gente precisa tentar entender como aquilo que a gente está colocando de sobrecarga para o atleta ele percebe. Então, assim, o que eu vou avaliar? Um exemplo pode ser a carga interna, como ela é percebida. Então, a questão de utilização da escala de percepção subjetiva. Perguntar para o atleta qual foi o esforço dele naquele treino. Então, para mim, eu posso ter planejado um treino que seria, né, de fácil execução, né, um esforço fácil, mas o atleta percebe como difícil. Então, isso é bom para a gente conseguir, né, ir acompanhando a resposta dos atletas, como ele está recuperado para treinar, porque às vezes pode no dia seguinte, né, ao treino, eu posso esperar que ele esteja recuperado, ele não está, e isso aí pode me ajudar a fazer uma sessão, né, um pouco melhor, que direcione um pouquinho, que consiga atingir melhor meus objetivos. Questão de questionários, eu tenho N questionários, mas isso muito é válido desde que, assim, num processo inicial, o atleta ele tem a familiarização. Então, vamos ensinar para ele como é que ele responde, como é que ele tem que ser a recuperação dele, etc, etc, etc. Carga externa, a gente pode acompanhar, né, quando você está trabalhando com atletas que já têm uma sobrecarga maior, por exemplo, de treino, a gente pode começar a controlar quantas repetições ele está fazendo, quanto de quilagem ele já está levantando, etc. E também, o que é importante, a gente sempre avaliar a questão do trabalho, né, das capacidades condicionantes, como eu avalio a minha velocidade, posso fazer um teste de velocidade de 15 de distâncias diferentes, um teste de agilidade, um teste de força, né, com caráter básico, né, sem a questão, por exemplo, de colocar ele dentro de uma sala de musculação, teste de flexibilidade, teste de resistência, entre outros. Agora aqui eu vou passar, com relação a essa parte inicial da base, alguma dúvida? Até agora nenhuma dúvida, professor. Bom, então vamos para agora que é um pouco mais né, do que seria a etapa final, né, do processo do rendimento, ou que seria o que a gente aqui falaria de alta performance. No primeiro momento, eu vou falar do clube. Então, como a gente trabalha, né, com alto rendimento, né, dentro do clube, que a gente tem, para a gente entender, por exemplo, o clube, a gente tem uma temporada, né?
Isso vai ficar muito claro quando vocês virem, né, a questão da seleção, que são períodos diferentes. Então, no clube, a gente tem uma temporada em torno de 50 semanas, né, campeonatos que têm duração anual, campeonatos pontuais, que são duração de uma semana, e aí como, né, a gente precisa planejar, periodizar o treinamento. Então, aqui a gente tem já o objetivo, já é capacitar o atleta, utilizando meio método que, assim, que atinja o melhor desempenho possível e respeitar daquilo a especificidade e necessidade que a modalidade tem. Então, aí o planejamento já é orientado para a competição. Já muda um pouco do que seria lá atrás, né, que era mais para a formação. Quando a gente entra na proporção do exercício, a gente já tem na capacidade, os especiais, os competitivos, uma proporção muito maior, porque a gente assume que esses exercícios de caráter geral, eles vão estar presentes no treinamento, mas uma porção muito distante ainda, assim, de uma competição, ou seria num estágio inicial, como a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, ainda na questão do esforço, como a gente pode utilizar, então, por exemplo, aqui na questão da corrida, que lá atrás a gente estava fazendo corridas contínuas, para ele tentar entender a questão de correr uma longa distância, correr um tempo maior, aqui a gente já muda um pouco, já passa para desenvolvimento de potência e resistência aeróbia, estímulos de intervalado de alta intensidade, os saltos, né, já coloca salto com sobrecarga, o lançamento a gente já começa a colocar o estilo específico da modalidade, até mesmo em estímulos dentro de quadra, a questão, né, de força, a gente tem a individualização por posição e por atleta, e aí quando a gente pega um planejamento de uma equipe, a gente já consegue ver que assim que tem uma diferença bem grande, né? Então aqui a gente já tem, né, períodos de avaliação bem estabelecidos, né, a resistência, em que momento eu quero fazer, e aí, por exemplo, aí eu vou esmiuçar ainda mais, para a gente tentar entender todos aqueles conceitos do treinamento, né, aquela base, como ela é colocada em cada período, né, que a gente vai ver, né, num período preparatório, assim, né, que eu estou bem distante da competição, então estou na minha semana 7 do treinamento, né, do meu planejamento, eu vou competir na minha semana 20, então como que eu dividi, né, como que eu fiz a divisão, a periodização, o planejamento desses momentos, então que momentos que eu vou ter avaliação, né, que são esses quadrantes amarelos com esse X, para uma competição que a gente treinou estritamente para essa competição, né, então a gente fez toda a periodização desse primeiro semestre para essa competição, e no segundo semestre a gente já entrou para uma competição que tinha duração, né, muito longa, né, que a gente foi, né, as finais do campeonato foram, né, lá quase no Natal, né, na segunda para a terceira semana de dezembro. Então, como é feita essa diferenciação quando a gente treina direto uma competição, ou quando eu tenho aqui uma competição que dura tempo, um período maior? Então, a gente tem uma participação, umas sessões de treinos de 4 a 5 vezes na semana, ainda de 60 a 90 minutos, mas muito mais durante 90 minutos, sessões em que a gente pode ter, né, esses 90 minutos podem ser associados dentro do treino de quadra, não só puramente física, então a gente pode começar a fazer o início no treinamento num outro ambiente, seja na musculação, seja na pista, seja onde for, e depois ir para a quadra, ou fazer dentro da quadra um período, né, direcionado para o treinamento físico, por exemplo, 45 minutos direcionado para o treinamento físico, e depois mais 45 minutos ou uma hora direcionado para o treino tático técnico. E aqui, né, o que a gente coloca, né, nas sessões, o que seriam iniciais. Então, vocês vão ver que, por exemplo, aqui, né, nas primeiras semanas de treino do ano, a gente tem, né, muita corrida, né, que seria o que é chamado de pré-temporada, né. Então, a gente tem caráter geral, né, extremamente geral, corridas contínuas, corridas com tempo, por exemplo, 3 minutos e 30, né, de corrida, estabelecidos por distância, né, coisas que, né, basicamente a gente não controla dentro quando ele vai para o ambiente de quadra. E aí aqui, né, espero que não trave, e aí agora a gente tem eu queria, né, trazer alguns exemplos para vocês, né, de como a gente vai utilizando, né, esses exercícios, né, básico, exercício de coordenativo, né, simples, sem questão de quadra, né, de ele perceber a quadra, ele ter que, né, tomar uma decisão, tudo fechado, onde a gente começa a brincar um pouquinho mais com a questão de aceleração
aceleração, mas ainda muito mais na questão coordenativa. Brincar com junção de elementos, então, por exemplo, né, utilização de, né, participação de membros superiores em tarefas de membros inferiores, corrida de costas, né, corrida de costas por uma distância maior do que geralmente ele está acostumado. Exercícios, por exemplo, aí a gente já está vendo no alto rendimento que a gente já trabalha muito dentro de quadra, né? Nas categorias a gente trabalhava muito lá fora de quadra, mas aqui é a questão da especificidade. Então vocês vão ver que um trabalho de tração, né, que estimula a parte da resistência, mas a resistência é muito próximo já, né, dos limites, que a gente já brinca um pouco com os limiares ventilatórios, e aí até mesmo dentro do mesmo treino especificar por posição. Então a gente vai ver que, por exemplo, os goleiros já estão fazendo um tipo de trabalho, né, muito mais direcionado para aquilo que é a demanda deles, né? Os outros, né, jogadores de linha, né, estacionário, né, pura e simplesmente só se cobra a questão física, né? E aí a gente já começa a colocar um pouquinho mais de elementos, né, mais da realidade deles, por exemplo, deslocamentos mais próximos daquilo que eles fazem, e até fora do ambiente, né, que a gente fala, né, que na temporada a gente sai do ambiente de quadra para tentar estimular mais essas capacidades físicas, né? Então, aquilo lá, quando a gente está falando de a variabilidade, tirar ele da quadra, que ele vai passar de 50 semanas que tem a temporada, ele vai passar, né, de 38 a 40 semanas dentro de quadra treinando, a gente consegue tirar eles nesse momento, variar o tipo de sobrecarga, né, e tirar completamente aqui, a gente está trabalhando com caráter geral, não tem especificidade nenhuma, um trabalho na areia, um trabalho de tiro, fechado, com deslocamento, ele trabalha descalço, né, trabalhos, por exemplo, dentro da pista, né, onde eles, corrida cíclica, que não tem, assim, quase participação, né, do caráter de jogo deles, né, onde a gente estipula tempo e distância para eles correrem, que a gente consegue controlar. Questão, por exemplo, da quadra, desculpa, numa quadra de areia, onde a gente faz, né, a questão de força de luta, que eles começam a ter um pouco de briga de contato corporal. Por exemplo, dificuldade de deslocamento dentro da areia, que, né, não é o terreno deles, a dificuldade porque se cresce, assim, por você vê que alguns atletas têm muita dificuldade para fazer isso, porque dentro de quadra ele conseguiria executar com uma velocidade muito maior, né, com uma qualidade de movimento muito maior. Trabalhos de força, né, onde eles estão utilizando aqui, não sei se a gente consegue ver direito, mas tem, por exemplo, eles estão utilizando, né, aquelas faixas elásticas para trabalho de fortalecimento de membro superior. Completamente fora do ambiente deles. Aí dentro de quadra, é um trabalho físico dentro de quadra, mas ainda com, né, com volume, né, muito alto, coisas que, assim, que a gente não faria, né, dentro de próximo de uma competição. Questão do salto, né, num período geral que a gente chama, né, ainda adaptando para um trabalho de salto de uma complexidade, uma intensidade um pouquinho maior, como a gente vê no quadro aqui abaixo. E a gente já parte, né, para uma passada esse período mais geral, já começa a trabalhar com um pouco mais de intensidade, já começa a cobrar, né, deles, aí vocês podem ver como seria a divisão, né, na questão do planejamento de um treinamento físico, em vermelho, né, as sessões de musculação, então a gente já tem 3 sessões de musculação numa mesma semana, né, a gente meio que negligencia a questão de alguns jogos, né, porque a gente ainda está num período de aquisição de forma física, e aí, né, a questão do próprio treinamento, a gente já começa a ver que ele já começa a ficar uma cara um pouco diferente do que era no período anterior, que se assemelhava muito ao que é trabalhado lá na base, né. Então, aqui a gente tem, né, trabalhos de alta complexidade com uma carga, né, um pouco maior, né, que a gente precisa, né, uma questão de segurança para o atleta poder trabalhar. Saltos, né, a questão do salto com uma complexidade um pouco maior, né, uma altura um pouco maior, que exigir um pouco mais do atleta, que aí sim eu já assumo que ele tem uma condição de salto ótima, que ele pode executar com uma intensidade maior.
trabalhos puros, né, puros de força, em que os atletas estão trabalhando com cargas muito altas, com uma dificuldade, com a questão da falha, né, muito próxima. A questão de, por exemplo, né, a união de estímulos, então, por exemplo, né, ele fazer exercícios de transferência, ele acabou de agachar, e agora ele vai vir aqui saltar, né, e fazer uma corrida. E a gente já consegue perceber que, por exemplo, para os atletas mais, um pouco mais evoluídos, ele tem essa questão de grau de dificuldade e de intensidade. A gente já começa a aproximar um pouquinho mais das tarefas que a gente quer que ele realize. Quando a gente vai para a quadra, a gente pode fazer alguns aquecimentos mais direcionados, mas ainda com questão básicas, né, de salto, mas aqui a gente já vê, né, assim como a gente viu lá no final da fase, né, da base, saltos com sobrecarga, né, alturas de caixote, alturas de barreiras mais altas, né, estímulos combinados, só salto ou salto com corrida. Questão, né, de o salto, né, com múltiplas tarefas, salto com deslocamento, onde a gente começa a cobrar uma intensidade um pouco maior, né, dos próprios atletas, e a gente vê que, assim, que tem atletas que têm uma facilidade muito grande para executar, e atletas com uma dificuldade um pouco maior, e até momentos a gente consegue especializar mais, né, a questão do salto com prova finalização, ainda aqui o caráter, né, o intuito é com que ele salte, né, só que a gente já começa a colocar o implemento da bola também, e as corridas, né, que a gente já começa a trazer para o ambiente dele, por exemplo, corridas intervaladas, né, que a gente estipula bem controlado, né, a pausa dele. Né, distâncias de 20 metros, distâncias mais próximas daquilo que ele tem que fazer. E aí, por fim, a gente consegue ver nessa parte mais final do planejamento, que a gente colocaria, né, agora já se passaram esses períodos iniciais, né, a gente aqui está na semana 46 do ano, onde já começa a ter, assim, né, trabalhos regenerativos, trabalhos físicos, né, 2 vezes na semana só, né, um período que a gente não tem jogo, que a gente consegue treinar 2 vezes na semana, quando muito, e aí, né, que também os tipos de treinamento já começam a se ter, né, um caráter muito mais próximo daquilo que ele vai executar dentro de quadra. Aqui, assim, ainda está longe, né, porque a gente está em ambiente fechado, né, por exemplo, não se reproduz propriamente o gesto técnico, mas a gente dá a condição, tentar dar a condição ótima para ele, para aquilo que ele vai realizar exatamente dentro de quadra. Então, executar movimentos com carga muito alta, aquele volume de repetição, volume de exercícios muito altos, né? Exercícios com uma complexidade um pouco maior, na questão do levantamento de peso olímpico, mas com uma carga mais leve, né, já assumindo que eles já conseguem executar com uma velocidade maior, com uma técnica um pouco melhor. E até mesmo questões mais específicas. Então, aqui, por exemplo, tem exemplo de 2 goleiros que a gente consegue trazer elementos da especificidade da posição dele para dentro de um treino físico. A gente pode fazer esse mesmo trabalho dentro de quadra, só que às vezes a gente consegue ainda para fazer o estímulo da capacidade física um pouco melhor, um pouco mais controlado, a gente faz dentro de uma sala de musculação, mas nada impede de reproduzir o mesmo movimento, né, com o elemento da bola, com o elemento um pouco mais tomado aqui, né, tomada de decisão, aceleração, uma tarefa de ativação com aceleração e reação, né, onde um atleta ele tem que combinar e responder ao mesmo estímulo. Então, basicamente, a diferenciação preparatória para competitivo, né, a gente aqui já tem uma ênfase muito grande no condicionamento, muito maior do que nas etapas iniciais, como a gente foi visto lá na base, e no competitivo, respeitando a questão tática técnica, o período da periodização, que é muito mais aplicado, né, condizente com a competição, né, especificamente, onde a gente já passa um pouco mais da questão motor. Alguma dúvida aqui, para ir para a última parte?
Sem dúvidas, ó, nenhuma dúvida aqui, professor. Então vamos lá. Não travou? Tá tudo certo com o áudio e com a imagem? Quando tem um slide com muito vídeo, dá uma travada, mas Tá. aí às vezes volta, não fica muito tempo que Tá nem bom. ficou da última vez, não. Tá bom, ótimo. Vamos para a última parte agora, falando um pouco mais, né, do treinamento com alto rendimento com a seleção, que hoje eu tenho o prazer de poder fazer parte, poder, né, trazer um pouco do como se faz, que a gente pega, né, uma amostra de atletas, de indivíduos muito, assim, de muita qualidade, só que a gente tem um período diferente. A gente já passa a maior parte da temporada, os atletas não estão conosco, estão nos clubes, e eles ficam conosco com momentos muito curtos. Raramente momentos assim que, né, que excedem 30 dias, né, o que seriam, né, em torno de 4 a 5 semanas, e que a gente tem uma temporada aí em torno de 50 semanas. Então a gente já tem um olhar diferente, um pouquinho, né, mais aplicado e mais específico. Então, basicamente aqui, né, eu quis trazer essa figura porque é mais ou menos assim que a gente olha os atletas. E aí eu vou pedir para vocês olharem principalmente nessa linha aqui, né, de fases de competições, onde a gente pontua aqui todos os encontros, né, onde a seleção vai ter uma fase de treinamento, uma competição, e a gente vê que, assim, que são períodos curtos, né, então uma semana aqui, 3 a 4 semanas num outro momento, aí a gente tem um período muito longo, né, ainda mais aqui para ter a questão da pandemia, né, no ano passado, que afastou mais ainda, porque não teve, ninguém se encontrou, não teve competição, não teve nada, um período muito longo, que a gente mantém o contato à distância com os atletas, onde a gente vai, para entender mais ou menos esse campo minado aqui, se parece um jogo de batalha naval, a gente vai acompanhando os atletas, por exemplo, que são convocados e que vão para a competição, ou atletas que são convocados e não vão para a competição, atletas que tiveram lesão, né, que são a questão dos quadrantes laranja, né, no cenário atual, quadrante vermelho com X, atleta que teve Covid, aí de novo aqui, né, fase de treinamento, campeonato mundial, fase de treinamento, torneio pré-olímpico, e aí a gente consegue mais ou menos entender, eu tenho um panorama geral para tentar entender como cada atleta tá. Então, por exemplo, se o atleta teve, por exemplo, a gente tem um atleta aqui, né, que teve uma lesão, teve uma cirurgia, e ficou um tempo muito longo sem ter contato nas nossas mãos, né, porque aí teve cirurgia, outro que teve outro tipo de cirurgia, atletas que vinham, né, de um período longo, né, sem treinamento, como é que eles vão chegar para a gente, que tudo isso é importante porque a gente vai se reunir e aí cada atleta está num momento diferente do planejamento dele. Então aqui eu vou trazer esses primeiros slides para um momento em que a gente teve, né, uma fase de treinamento mais longa, né, e aí, como a diferenciação para um clube, né? No clube a gente tem, o atleta vem, treina e vai embora, raras às vezes a gente treina 2 períodos, aqui na seleção ele já está com diferente, ele fica o tempo inteiro, né, full time com a gente, então como a gente consegue, né, determinar os treinamentos com eles, então, por exemplo, ele vai ter um treino pela manhã, um treino mais à noite, como é essa, né, a questão da aplicação de sobrecarga, porque ele tem que respeitar, né, o momento que ele vai ter uma folga, o momento que ele não vai ter folga, e isso aí, assim, é bem diferente, por exemplo, quando a gente vai se aproximando, por exemplo, da competição, onde se tem os jogos, onde já começa, né, a ter momentos, né, que tem viagem, tem translado de um país para o outro, onde tem as atividades de recuperação. Então, por exemplo, a gente consegue entender que, por exemplo, nesse momento, com os princípios do treinamento, onde eu tenho que respeitar a individualidade de cada atleta, onde eu tenho que variar o estímulo, onde eu tenho que entender que eu estou lidando com um atleta, o mesmo atleta, 2 atletas de uma mesma posição, mas que estão com um estresse completamente diferente, porque um atleta pode estar jogando no clube dele, o outro atleta pode nem estar jogando no clube, né? O atleta pode estar lesionado, o outro não está lesionado, o outro está precisando treinar. E aí é que assim, né, assim, a questão das folgas, né, e aí a gente fechando, né, um ciclo, né, de competição, onde a gente, né, praticamente a gente só recupera o atleta, né, diferentemente daquilo que eu tentei passar para vocês no clube, que a gente consegue estimular, condicionar e treinar o atleta muito mais do que numa seleção.
E aí aqui, numa outra questão, né, que foi um encontro, né, praticamente de uma semana que a gente teve com os atletas, que a gente treinou 3 dias, mas numa situação completamente delicada, porque os atletas estavam bem no meio da temporada, os atletas jogando até 2 dias antes, né, de viajar, atletas jogaram o dia anterior à viagem, chegaram, a gente teve que, né, que recuperar todo mundo, aí sim treinar o conjunto para depois fazer uma questão de 3 jogos seguidos, não? Que isso foi a questão, um exemplo do torneio pré-olímpico. Então, assim, são situações completamente diferentes que eu tenho que tentar aplicar os mesmos conceitos do treinamento, mas com cuidado e com um viés bem diferente. Então, por exemplo, aqui a gente já passa, né, que a questão, né, de entendimento dos atletas, de tentar falar, a gente trabalha com grupos reduzidos, né, de atletas, não tem a questão do grupo lá do clube que tem, a gente tem 20 atletas trabalhando ao mesmo tempo, numa sessão de treinamento físico, geralmente a gente tenta, né, direcionar um pouco melhor, e aí aqui o trabalho, né, o trabalho integrado que a gente faz, meu fisioterapeuta e eu, que a gente tem que ter o cuidado, por exemplo, um atleta, que ele precisa treinar, porque ele vai precisar jogar, fazer parte da competição, mas ele está vindo de uma lesão, está vindo de uma cirurgia, ou o que quer que seja. Então, a gente já tem um exemplo, né, de como seria, né, um treinamento, né, com a seleção. Então, a gente tem, por exemplo, né, exercícios que são muito mais, assim, atrelados dentro daquilo que aquele atleta precisa. Por exemplo, esse tipo de exercício acabam fazendo muito parte, por exemplo, da sessão do próprio treino, né, do treinamento físico, onde são sessões muito menores, com um desgaste muito menor, onde a gente, né, tem que ter um cuidado com que o atleta, assim, ele esteja fazendo, não é, como é que fala, às vezes a gente brinca, né, que eles não vão treinar, eles vão só se recuperar. Não, eles vão treinar, mas a gente tem que ter um cuidado muito maior. Por exemplo, eu não consigo dar o mesmo estímulo, a mesma intensidade que eu daria num clube, porque a gente está num período muito delicado, aproximando da competição. Então eu tenho que, né, observar aquele atleta, se ele está executando a carga que ele está utilizando, se está adequada. Mas, né, de qualquer maneira, por exemplo, a gente trabalha com essa questão, né, que eu tenho que tentar ser o mais direto possível. Então, por exemplo, fazer esses exercícios, um exemplo aqui na questão da bola suíça, em que ele tem que, né, otimizar o treino. Ele está trabalhando a questão da cadeia posterior de perna, ativação de tronco, um trabalho, uma carga não tão alta, o que não vai prejudicar ele dentro do treino. E aí aqui, exercícios básicos ainda, né, que a gente pode estar fazendo um agachamento com uma carga mais elevada, mas, por exemplo, pura e simplesmente 2 repetições, para ele manter o estímulo, né, exercícios que a gente vai fazer, né, que ele está aplicando um pouco de sobrecarga, mas aí ele tem também a questão, né, ele tem que otimizar a utilização de saltos, trabalhos mais, né, a questão, né, que ele está aí, né, tracionando com o atleta atrás, ele está segurando a faixa, para ele conseguir executar com o mínimo, né, de sobrecarga. E aí a gente já começa, né, se for comparar um período preparatório competitivo, o preparatório ele é muito curto, mas a gente já tem que colocar o condicionamento específico com volume de treino médio para baixo, que a gente não consegue utilizar um volume de treino muito alto. E aí sim, no período que já está próximo da competição, né, que basicamente a competição, a gente praticamente não treina fisicamente, treina muito pouco, situações pontuais, mas muito mais na questão de recuperação do treinamento. E aí, por fim, a questão do monitoramento, para fazer um comparativo com o que se faz na base, a gente tem, né, a mesmo viés de carga interna ou carga externa, as mesmas ferramentas, né, e aí a gente pode até entrar com parâmetros um pouco mais evoluídos, que seriam por parâmetros fisiológicos, da frequência cardíaca do atleta, índice de lactato, de CK, de VO2, a utilização de questionários, mas todos têm que estar familiarizados com o instrumento, assim como um atleta em formação. Às vezes até num atleta mais jovem é mais fácil fazer isso, ele não tem o entendimento, mas você vai colocar ele diversas vezes para passar pelo mesmo instrumento, ele vai acabar aprendendo, e às vezes o atleta adulto, ele já tem, assim, ele já tem
um pouco mais enviesado, né? Às vezes ele já tem a familiarização com qualquer tipo de instrumento que seja, mas às vezes a gente esbarra no que é enviesado, que ele sempre dá a nota do treino, como foi a sua percepção de esforço, ele sempre vai dar uma nota próxima de 3, só que aí a gente acaba colocando, entendendo que tem atletas que a gente, né, consegue extrair muita informação a partir do mecanismo, desde que esteja um monitoramento, desde que ele exista. E aí, quando a gente está se tratando de um atleta do mais alto nível, a gente já começa, né, a tentar olhar, aqui, por exemplo, são atletas de uma mesma equipe, mas que respondem de uma maneira completamente diferente ao mesmo treinamento. Então, isso eu preciso ter um cuidado, principalmente com as equipes mais de alta performance, para poder tentar entender, né, o que se passa, porque eles fizeram o mesmo treino de quadro, o mesmo treino físico, mas um teve uma percepção muito alta do treino, né, do treino físico e o treino técnico, e isso aqui faz com que ele tenha uma percepção aqui em vermelho muito maior do que esse outro atleta que teve uma sobrecarga muito menor. E aí, quando a gente vai, por exemplo, propriamente na treinamento na seleção, que a gente faz um outro tipo de acompanhamento, que a gente percebe, por exemplo, atletas submetidos praticamente ao mesmo treinamento, mas que respondem de completamente diferente. Então, aqui em verde, um atleta que suportou muito bem a carga de treinamento, a carga acumulada, né, de treino, que a gente vê aqui a média da equipe em vermelho e os valores do atleta em azul, um atleta que já teve um desgaste maior, e esse atleta aqui que praticamente ele sempre apresentou um desgaste muito grande, porque ele era um atleta que vinha de um desgaste muito grande antes de entrar, né, para o período de treinamento com a seleção. Então, aquilo lá, a maneira com que você olha, você tem que saber isso para poder aplicar. Isso numa categoria de base pode acontecer? Ele pode acontecer, mas muito mais assim, vai ser muito assim, mais leve essa questão do que um atleta de alta performance, porque a sobrecarga aqui já é muito maior. E aí, quando a gente, né, utiliza ferramenta, por exemplo, de um monitoramento pela frequência cardíaca, a gente vê que isso aqui são exatamente atletas de uma mesma posição, submetidos ao mesmo treinamento, mas como eles percebem, né? Por exemplo, aqui o atleta, né, na zona 3, ele passou 38%, né, na zona de frequência cardíaca dele, enquanto o outro passou 30% na zona 1. E aí a gente vê, né, um gasto estimado aqui, porque isso aqui é completamente estimado, não é tão preciso, praticamente o dobro, né, de calorias gastas, mas é nítido que, por exemplo, a gente tinha um atleta aqui que estava em sobrecarga e um atleta que estava, né, com a sobrecarga bem menor. Por fim, quando a gente vai falar de acompanhamento de testes, muito similar ao que se foi falado anteriormente, das capacidades condicionantes que a gente tem que avaliar, mas a gente pode utilizar testes muito mais robustos, né? Então, por exemplo, fazer testes de força máxima, fazer teste de sprint de aceleração repetida, em que você, assim, expõe o atleta a uma condição muito mais desgastante do que um atleta da base. Aí aqui, só a título de ilustração, como a gente pode acompanhar, né, por exemplo, cada atleta, utilização de carga, quando a gente vai individualizar, então, por exemplo, atletas para o mesmo exercício, um meio agachamento, atletas que, né, tem que, né, realizar um treinamento com 30 quilos, e atletas que tem que utilizar 45 quilos, né, tanto para membros inferiores quanto para membros superiores, como a gente acompanha esses atletas durante a temporada, em que momentos, né, que eu quero, por exemplo, isso aqui é um teste de salto vertical, onde eu vejo que, assim, que a altura dele está flutuando de acordo com o momento, que era esperado realmente que ele tivesse uma queda, porque era um período que a gente estava terminando a fase de pré-temporada, depois ele teve o rebote, que ele começou a melhorar a condição física dele, e aí, para, né, como a gente acompanha cada atleta, né, altura, força, taxa de desenvolvimento de potência, para teste de membros superiores, né, velocidade de corrida, então aquilo lá que eu falei, aqui a gente tem um referencial internacional lá naquele estudo, lá nos primeiros slides, aqui a gente tem que era 4.5, esse atleta corre a 4.1, a mesma distância, então a gente consegue assumir que esse atleta está num nível muito bom. E aí, basicamente, para fechar, que tem isso muito hoje em dia, a questão tem norteado, principalmente na questão do alto rendimento. Isso aqui, ele norteia, né, o modelo de jogo, né? Isso vai influenciar a questão técnica, tática da preparação física, nutrição, psicologia, medicina, mas tem que ser levado em conta porque é multifatorial o desempenho do atleta. Por fim, né,
na questão das bases, né, do conceito do treinamento, a gente tem que, né, planejar, executar, monitorar o treinamento, avaliar o treinamento, e posso ter uma resposta ou negativa ou positiva. Se ela for negativa, eu tenho que automaticamente realizar um ajuste, avaliar de novo e ver se aí eu migro para uma resposta positiva, que me vai exercer, né, vai ter que fazer uma reflexão para um novo ajuste, e aí eu consigo, né, executar e entro no mesmo ciclo novamente. E por fim, quando eu vou pensar na questão do objetivo, eu tenho que entender o que eu quero, formação, resultado, mesmo sendo um atleta de alto rendimento, seja ele numa categoria mais nova, seja numa categoria mais adulta, o que eu quero desse atleta, né? Sempre respeitando os princípios do treinamento, mas aí a gente conseguiu ver desde a minha equipe as categorias de base, uma categoria adulta em que eu tenho um período de tempo de treinamento muito grande e períodos não tão grandes, talvez na seleção, para poder conseguir exercer a questão do treinamento físico. É isso. Muito obrigado, professor Cláudio. Tem uma dúvida aqui do Sim. Pedro no chat. Ele pergunta assim: professor, você faz parte da seleção e tem diversos jogadores com níveis técnicos diferentes. No caso, se você tem um jogador que vem de fora, de time do exterior, ele está acima dos demais que jogam no Brasil ou essa diferença de preparo ela é mínima? Existem casos e casos. Existem jogadores que estão atuando, né, no exterior, que têm uma qualidade física muito boa e tem porque eles estão num nível maior, né? Porque para o atleta jogar no nível internacional, nível nacional, isso é um divisor. Mas nada impede que, por exemplo, a gente tem atletas que estão aqui fisicamente, que estão atuando no Brasil, que têm uma condição física até melhor que os de lá. Porque aí isso aí vai para um outro lado. A questão do sem levar em consideração a questão que a gente vive de pandemia hoje, do Covid, que impede de ter competição, que está tudo complicado, principalmente no Brasil. Na Europa, as competições estão ocorrendo. Mas, por exemplo, a questão lá na Europa, o volume de jogos ele é muito maior. Então, o atleta ele joga de 1 a 2 vezes por semana. Isso faz com que assim o treinamento físico dele seja muito menor, porque é inviável. Ele tem viagem, ele tem jogo, ele tem recuperação, ele tem o nível de competição é muito alto. Então, por exemplo, todos os jogos assim são muito, às vezes ele vai brigar de igual para igual, por exemplo, nível na tabela. Por exemplo, se você pegar o campeonato alemão, a Bundesliga, você tem o primeiro colocado que destoa um pouco mais, o segundo, mas do resto, do terceiro até o 10º, todo mundo pode ganhar de todo mundo, então você tem um nível de jogo, nível de exigência física muito alto, o que faz com que você não consiga treinar a capacidade física. Então você tem um atleta com nível técnico muito alto, seja se ele está atuando na Alemanha, na França ou na Espanha, que são as maiores ligas, mas com uma condição física, às vezes, que não é a melhor. Então a gente vai receber um atleta, que às vezes a gente tem um caso, um exemplo, uma posição que tem um atleta que ele atua no exterior e um atleta que atua no Brasil. A condição física com que eles vão chegar na seleção ela é muito distinta, né? Por quê? Porque o atleta que está no Brasil ele tem um desgaste físico às vezes menor, mas um nível técnico também é um pouco menor, e um atleta que está na Europa que tem um desgaste físico muito grande e um nível técnico muito grande. Então, são questões que quando a gente une o grupo, a gente tem que levar em conta, tem que refletir, tem que trabalhar, justamente para tentar entender como esse atleta responde de maneira diferente. Obrigado, professor. Eu tenho uma dúvida, na verdade, que é mais uma curiosidade. O Pedro agradeceu no chat. Qual que foi o impacto dessa pandemia no questão física dos jogadores, assim, né? Como eles conseguiram manter ritmo de treino, ou então como eles voltaram dessa pandemia tanto no Pinheiros quanto na questão da seleção? Assim, o impacto foi muito grande, né? No primeiro momento, quando a gente achou que poderia ser algo mais curto, um período curto de, sei lá, algumas semanas, a gente achou que, assim, seria no Pinheiros, né, no clube, seria um período bom porque, assim, eles poderiam se recuperar, porque estavam saindo de uma pré-temporada,
mas a gente sabia que teria um impacto, assim, na perda do desempenho físico, porque ele ficaria algumas semanas treinando em casa, restrito. E na Europa, a mesma forma. Então, assim, só que aconteceu? Primeiro, assim, vou falar do Brasil, né, que eu vivenciei um pouco mais tudo que aconteceu com os atletas da equipe. A gente passou por um problema que, assim, inevitavelmente, ele saiu de uma situação ótima de treinamento, que ele tinha todas as condições, todos os equipamentos, todos os ambientes favoráveis de treino para treinar dentro de casa. Então, o atleta que está acostumado, por exemplo, a agachar com 150 quilos, ele passou a agachar com garrafa de água, com saco de arroz, com faixa elástica, que não reproduz. Então, assim, a nossa meta era, quando a gente entendeu que haveria a mesma pandemia, a situação de quarentena, era atenuar a perda do desempenho físico. E já estava estabelecido que ele ia perder a forma física. A forma técnica, pior ainda, porque ele parou, né? Não tinha como ficar treinando a parte técnica individualmente em casa. Na questão do handball. Outros, por exemplo, outras modalidades até conseguiram se virar. Atletismo, natação, o cara que conseguiu uma piscina, que treinava sozinho, que, sei lá. Mas o handball sofreu muito, os esportes de quadra, porque não tinha um ambiente para treinar. Então, no Brasil, a gente assumiu, perdeu tudo o que a gente fez da questão física, vamos atenuar para o cara não chegar aqui muito defasado, vamos tentar fazer com que a perda do desempenho físico dele não seja uma queda tão vertical, ou seja, essa curva seja um pouco mais atenuada. E na Europa foi diferente. Na Europa foi diferente porque eles passaram por uma situação de pandemia um pouco diferente, pelo que eu percebi dos atletas que a gente teve contato, não se estendeu tanto. Então eles tiveram meio que sanfona, né? Eles passaram o primeiro lockdown, trancado, confinado, sem poder sair de dentro de casa, que aí eles sofreram, perderam a condição física mesmo, as ligas foram encerradas sem ter campeão, sem ter jogo, pela metade. E aí depois eles entraram em casa e aí aos poucos eles foram retornando. Então, assim, eles perderam, mas eles tiveram uma retomada mais rápida do que nós. Nós, a gente entrou em pandemia no dia 5 de março e ficamos praticamente em pandemia até o dia 24 de agosto, em quarentena. Então, assim, se você pensar de março a agosto, são 5 meses, quase 6 meses, de uma situação privada de treinamento que fisicamente todos, e foi nítido, quando a gente fez as avaliações de retorno, os atletas estavam muito abaixo. E aí mexe com outra coisa, com a questão psicológica, que a atleta que voltou muito acima do peso, que não conseguiu mais treinar, que já entrou, né, o cara entrava em parafuso. Na Europa, assim, os atletas também sofreram, porque pararam, estavam no meio da competição e pararam. Aqui no Brasil, as competições não tinham começado ainda. Então, perderam fisicamente. Hoje, a gente está tentando voltar, né, agora que voltaram aos poucos o treinamento, com a série de restrições ainda, né, ainda mais ainda vinda dessa outra quarentena que a gente passou esse ano, é tentar voltar para o que seria o estado ideal. Mas uma coisa que, assim, que a gente tem de positivo é, como a gente ainda não tem uma competição pré-estabelecida, a gente enxerga que a gente tem margem para poder trabalhar. Diferentemente do que, às vezes, os atletas na Europa, eles, quando tiveram a permissão para voltar a treinar, já tinham em um mês e meio, já tinham uma competição em vista. Já iria começar os torneios deles. Então, aqui a gente ainda, assim, a perda houve. Hoje a gente tenta voltar para o que era o estágio inicial, mas tem essa diferença de como ocorreu na Europa e como ocorreu aqui no Brasil. Entendi, obrigado. Para de apresentar aí, que aí você consegue ver a gente. É isso que eu ia falar. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aí. Você ficar falando com a tela. Aí me fala. Já é ruim dar aula para a tela, ainda falar com a tela, sem graça. E aí, gente, mais alguma dúvida? Acho que aqui no chat não tem mais não, professor. Bom, eu acho que deu para esclarecer bastante coisa, não? A experiência que o professor trouxe é extremamente agregadora, né? Isso aí que o Felipe falou é bem esclarecedora, de ambos os aspectos, na verdade, que ele traz uma visão desde a questão juvenil
Acho que até a profissional, e aí trazendo também na questão da seleção e do clube foi muito gratificante escutar. Então, e aí vê que é uma coisa totalmente diferente, né, do que a gente teve na aula anterior, né, em aspectos de formação, né, do prazer, de criar um prazer lúdico nas crianças. Então, vocês percebem que quando ele fala até o treinamento a partir dos 12 anos, né, que ele começou a falar, que é aí que vai começar realmente o ideal seria, né, iniciar uma especialização no esporte, né, que até então o ideal é que isso não ocorra, né. Então, vocês conseguiram relacionar isso com a aula anterior? Deu para perceber essa diferença? Pedro está falando que sim. Ele gostou da aula. Acho que dá até para fazer uma associação com a aula anterior, com aquele plano que a professora trouxe da questão do Canadá, né? E Sim. aí dá para fazer uma associação com a questão desde o plano juvenil, com a questão do treinamento lúdico, com o que ela trouxe da questão do envolvimento da pessoa. Acho que acaba tendo uma associação boa. Na última aula foi a Tati, sabe? Tati Freire, do handball mesmo. Ela falou sobre a prática esportiva das crianças, né? Sim. O pessoal aqui que eu trago é todo mundo do handball, é um pequeno viés, eu acho. Mas né, onde a gente tem mais contatos, né? Bom, e aí, mais alguma questão, gente? Creio que não, professora. Senão, a gente pode encerrar, né? Eu queria agradecer ao Cláudio por atender ao pedido sem nenhuma pressão da minha parte. Nada. É sempre bom. Eu acho que assim, a questão da gente poder vivenciar isso no dia a dia, no clube, e aí poder também, toda vez quando a gente fala, é um exercício de reflexão para exatamente tentar mostrar o que a gente faz e a gente fazer uma autoavaliação daquilo que a gente está fazendo, principalmente essa questão de os conceitos, que muitas vezes, por exemplo, não que seja uma regra, mas devido com você estar na prática, às vezes no cotidiano e vai dando treino, às vezes a gente acaba meio que deixando de lado. Não se esquece, porque aquilo é o que te norteia, é o que faz estruturar o treino. Mas, assim, eu gosto sempre da questão de falar, porque, para mim, quando eu estava no meu processo de formação, sempre poder tentar, né, trazer aquilo que era falado, uma maneira mais teórica, de um cunho mais teórico, mais conceitual, para uma parte prática, era muito legal. Então, eu tento sempre, quando falar, assim, não deixar só o teórico, tentar exemplificar ao máximo, porque eu acho que, assim, que é muito mais fácil, muito mais legal de entender. Não, sim, com certeza. E a questão que você falou, você tem que misturar os dois, não dá para ficar só na teoria, né? Não dá para ficar só no livro. Eu sempre ouço o Alex falando isso, e assim, ele é treinador, vocês, né? Acho que vocês têm a mesma opinião, né? Vocês são da mesma linha, né? Que não... Até por isso vocês dá certo, né? O trabalho. Eu acho que se ficar só na teoria mesmo, como você falou, tanto para o trabalho, até mesmo e para a aula, né? Para propagar o conhecimento, né? Que não adianta também vocês saberem, vocês estão trabalhando com handball aqui no Brasil de ponta, né? Se pensar, aqui no Brasil, tem de ponta é o Pinheiros mesmo, né? Então, acho que vocês têm mesmo que espalhar, né? Propagar esse conhecimento, divulgar o que vocês fazem, porque não é todo mundo que tem conhecimento, né? Como você falou, não é o vôlei, não é o futebol, né? Mas vocês tem que caminhar, né? Eu acho que é bem isso, assim, essa questão de difundir o conhecimento, seja ele qual for a modalidade, ela é muito importante, assim, porque realmente tem modalidades que têm um apelo popular muito grande, mas que talvez não tenham uma aplicação teórica, muito ainda coisa, não, vai fazendo,
e tem modalidades que são extremamente teóricas, mas que são muito pequenas, que não tem muita participação. Por exemplo, o remo tem muita questão da aplicação teórica, que é muito fechado, mas o que é o remo? Tem gente que nem sabe que existe remo no Brasil. Realmente, assim, é uma muito pequena. Mas tudo isso, assim, a questão de poder seria excelente, assim, se todos os profissionais que atuam as modalidades poder fazer com que eles mostrassem como é a atuação, como é o pensamento. Eu acho que é muito válido para todos que estão no processo de formação. O Pedro perguntou aqui qual país que o rende é mais forte. Explica aí para ele. O sonho de consumo do handball no Brasil. Até assim, os escandinavos, né, assim, eu acho, né, assim, a minha opinião, hoje eles são muito fortes. Então, por exemplo, Suécia, Dinamarca, mas você consegue elencar aí 10 países que são muito fortes no handball. Então, você pode ir para uma competição no Campeonato Mundial, você tem 2 favoritos ali, mas você pode ter 10 que vão chegar. Isso é muito legal, porque, por exemplo, não é assim, não, esse país, ele igual os Estados Unidos no basquete. Se montar o time, você sabe que se eles não jogarem contra, eles vão ganhar. Mas, por exemplo, no handball é muito legal. Por exemplo, a Noruega no feminino ela tem uma hegemonia, mas assim, tem outros países que cresceram muito. A França, a Holanda cresceu muito, a Croácia está aparecendo. No masculino tem seleções que ficaram muito tempo, né, nas primeiras colocações, depois sumiram, depois na Suécia, agora ela está voltando. A Dinamarca, assim, Portugal está fazendo um trabalho muito grande. Então, basicamente, assim, são os europeus, e eu elencaria os escandinavos, assim, hoje como uma força. Suécia, Dinamarca e ali a Noruega como grandes potências. Até na Dinamarca, né, que tem uma quadra oficial nos bairros, né? Assim, imagina, em vez de ter um campinho de futebol, tem uma quadra oficial de handball para você praticar. Então, a prática é muito mais incentivada, né? Totalmente diferente do que as condições que a gente tem aqui no Brasil, né? Aqui em Malemar a gente tem o futebol, né? Então, qualquer graminha ali, a galera põe o chinelo e faz um golzinho, né? Isso aí, lá fora, na Dinamarca, por exemplo, no handball, né? Tem bastante tradição. Acho que isso também faz diferença, né? Faz bastante, porque a questão, por exemplo, até mesmo do apelo popular, talvez na Europa, com esses países em que é mais difundido, você fala de handball, passa na televisão, sei lá, os jogos principais da liga, do campeonato nacional passam, todo mundo conhece, todo mundo... Eu acredito que no Brasil o handball ele ainda é muito difundido, por exemplo, em escola, todo mundo já jogou, já conhece, mas ele some, não vai para frente. E lá não, lá ele tem essa vivência na questão de formação esportiva, porque, como o exemplo da Dinamarca, tem as quadras, tem uma infraestrutura melhor, você tem uma quadra coberta, você tem, aí proporciona com que os atletas, assim, tenham uma vivência, e muitos acabam indo jogar modalidades diferentes, que não o que aqui, né, acho que todo mundo aqui sabe jogar futebol. Se puser uma bola, se Ou vira. tenta, né? Ou tenta, mas sabe o que é, já viu lá, sabe como é que tem que chutar. Agora, dá uma bola de handball na mão, a maioria talvez às vezes nem saiba como se faz, mas é uma questão cultural, assim, eu acho. Mas a gente também já teve, né, os momentos, né, no Brasil, né? Agora com a pandemia, eu acho que vai ficar um pouco mais difícil, né? Perdeu muito, né? Como você falou. Ainda bem que a gente tem bastante atleta, né? Que tá fora, né? Que ainda manteve um jogo, né? Isso acho que foi muito prejudicial. As modalidades não profissionais, assim, que não tem ligas profissionais, sofreram muito justamente por não poder, assim, não tinham a questão durante a pandemia, por exemplo, teve equipes que conseguiam fazer o futebol, né, teve a época que ficou parado, assim como as outras modalidades, mas o futebol conseguiu voltar, porque tem apoio financeiro para fazer, né, de uma maneira ou de outra, testar ou colocar os atletas envolvidos num ambiente mais controlado. O handball, que é uma modalidade que não tem investimento tão alto, não consegue fazer isso.
ficar transitando a equipe, vai e volta, testa toda semana. Isso envolve custo, envolve uma série de coisas que a solução foi tentar, né, o que se fez no ano passado, depois de muitas tentativas, colocar todas as equipes no mesmo ambiente, como se fosse uma bolha, e tentar fazer uma competição que todos estivessem testados e etc. Mas ainda longe de ser, muito longe de ser o ideal de uma competição, até mesmo de mais ainda, né, de uma segurança de saúde, né? Aí foi aquela coisa, assumiu-se o risco, né? Assumiu o Ou risco. faz isso, assumindo o risco, ou não faz, né? Exato. Eu vi dessa forma, né? Também. Então, não era o, sabe, assim, exatamente, tinha um risco, não era ideal, mas optou-se por fazer, então vamos tentar da melhor maneira possível, mas sabendo que, assim, vinha de uma situação completamente adversa, que muitas equipes não tinham condição de treino, não tinham treinado, porque estava tudo fechado, nós mesmos, assim, a gente não ficou completamente longe do que a gente treina para uma competição. Então, assumiu-se o risco e foi o que tinha para fazer, mas você vê, por exemplo, hoje o basquete, o NBB jogou o campeonato inteiro, a Superliga fez lá a bolha, que foram lá para Saquarema, fizeram um jeito, o futebol está fazendo, mas porque assim, tem a questão financeira completamente envolvida. Outras modalidades estão sofrendo por não conseguir fazer uma competição, colocar, né? Hoje você naturalmente, né, que eu acho que é o bom senso pede, que você coloque todo mundo numa situação segura para não expor ninguém, né? Não, vamos lá e vamos jogar e torce para ninguém se contaminar. Mas é isso. aqui só o Luiz, fechando, ele falou que, pelo que ele se lembra, o Rende só é transmitido em Olimpíadas. Não, assim, às vezes, tem na internet, né? Os canais, já várias vezes, assim, teve nessas tentativas de os canais de TV a cabo, os canais esportivos, eles passam as finais. Isso. Quando tinha assim, um campeonato nacional mais forte, mais equilibrado, que assim que a maioria dos atletas atuava no Brasil, né, não tinham saído do Brasil, tinha assim, passava o jogo de rodada normal, depois passavam as finais, mas assim, é muito difícil. Ultimamente, o que tinha acontecido nos últimos anos era assim, passava as finais do campeonato nacional, mas num formato que para passar na TV tem que ser desse formato que estava longe de ser o formato ideal para os clubes. Tem que Jogar ser 3 hora, dias né? seguidos. O horário que eles queriam. No horário que eles queriam, do jeito que eles queriam. Então, assim, tinha que jogar de manhã. Seguidos, né? Porque não pode bater com a grade horária da Aí você fala, bom, tudo bem. Então, assim, se a gente quer que passe a televisão, a gente não tem essa possibilidade, não passa nunca, então tem que ser dessa forma. Mas, via de regra, assim, os campeonatos mundiais, geralmente eles passam, né? Tem os canais esportivos de TV a cabo, eles geralmente passa o jogo do Brasil, mas o que hoje, né, com essa questão do streaming aí, da internet, dos canais de internet, basicamente está restrito a isso. Então, esses canais têm os direitos, passam, e as TVs não têm mais passado. Bom, acho que se ninguém tiver mais nada para colocar, acho que a gente pode encerrar por aqui. Colocar mais alguma coisa, Cláudio? Não, acho que foi bem legal, assim, poder passar e poder explicar, e espero que tenha ajudado, tenha dado, tenha sido de bom proveito. Não, eu falo por eles, mas eu acho que é novidade, né? A gente está trazendo novidades, né? Uma área que foge totalmente da área das pessoas que estão aqui, né, na liga. Alguns, né, ainda são da área de educação física, mas então é novidade mesmo, assim. Então é sempre bem-vindo, né? Ainda mais quando é num ritmo, né, que dá para trocar bastante, né? Então eu acho que foi bem proveitoso. Beleza.
Então é isso. Até a próxima. Você Legal. vai voltar, pode ter certeza. A gente chama em alguma hora. Sim, sim.